Boa noite, professor Alexandre. Seja muito bem-vindo aqui ao Jurisprudência e Concursos. É uma honra para mim aqui estar com o professor aqui hoje à noite. Todo mundo plugado aí de vários estados do Brasil para saber tudo aí sobre as dicas. E para mim é um grande prazer mesmo. Conheci o professor através de um grupo de estudos. Tive o prazer de conhecê-lo. O professor compartilhava um excelente material na época que por questões alheias aí, o material deixou de ser veiculado na internet. E tive um imenso prazer também de quando comprei o livro, que eu vou apresentar os livros do professor aqui. Tive um grande prazer de ter a citação dos meus livros, num dos livros aí do professor Alexandre. Então, professor, um grande abraço, seja bem-vindo aqui essa noite. E eu tenho certeza que essa será a primeira de muitas aqui no Jurisprudência e Concurso. Boa noite, professor. Boa noite, Tânia. Tá me ouvindo bem? Tudo bem, o áudio tá ok? Tá. Boa noite, Tânia. Boa noite, pessoal de todo o Brasil. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês e é uma alegria voltar a falar sobre concursos por meio do Skype, porque quando eu estudei para concurso, uma das ferramentas que eu usei foi justamente o Skype. E eu nunca imaginaria que eu estaria agora aqui usando novamente a ferramenta, mas não a meu serviço, né? Assim, para ajudar as outras pessoas. Ok, professor. Para quem não conhece o professor, eu vou falar aqui o currículo do professor. Como vocês já sabem, que o pessoal fala assim, tia, você está colando. Eu tenho que colar, porque o currículo deles, gente, não tem como, entendeu? Não dá para decorar tudo. Olha, o professor é ex-analista da Receita, ex-procurador da Fazenda. Olha, segundo juiz que vem aqui federal, que foi procurador da Fazenda. É graduado em Comunicação Social, graduado em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, era uma história de Minas. É mesmo, vou contar depois sobre o apelido, que já descobriram aqui, já postaram no Twitter esses dias. Especialista em Direito Tributário pelo IBET, especialista em Direito pela Faculdade Católica de Uberlândia, mestre em Direitos Humanos pela Universidade Professor? Pablo de Olavide. Isso. Professor de Sentença Civil do curso Verbo Jurídico. Autor dos livros Juiz Federal, que eu vou mostrar para vocês, lições de preparação para os concursos mais difíceis do Brasil. Sentença Civil, que é esse que nós vamos sortear hoje para vocês. Advocacia Geral da União, questões resolvidas também pela Verbio. E a Magistratura Nacional, que é pela editora Juspoli. Depois o professor vai falar um pouquinho também sobre os livros. Então, falei de Minas Gerais, tal, porque quando o professor participava lá dos grupos, estudo tal, ele usava vamos dizer assim, um nick, né, professor? E o pessoal que acompanhava aqui, o professor Carlos também que acompanhava, perguntou se ele era o Triangulinho. A gente não falava assim, é o Alexandre Henrique. Ele não sabia quem que era. Tinha que falar assim, é o Triangulinho. Sei os resumos do Triangulinho. Eu tenho, nossa, esses resumos são ótimos. Ele perdeu totalmente a identidade e passou a ser chamado aí de Triangulinho. Mas então, vamos começar aqui, professora, vamos dizer, o nosso bate-papo aqui hoje, né? Mas então, professor, eu queria que o professor iniciasse fazendo uma breve assim, explanação da sua trajetória, como tudo começou, assim, lógico, rapidamente, né, como que o professor decidiu estudar para os concursos, quais os concursos que o professor aí prestou, e até chegar na magistratura federal de uma forma breve. Eu acho importante isso, porque às vezes a pessoa se identifica com essas passagens, fala assim, isso também está acontecendo comigo, eu também estou fazendo dessa forma. Então, eu sempre que o convidado vem aqui, eu peço para o convidado fazer assim, de uma forma bem rápida, como foi a trajetória da preparação aí, os concursos que o professor, se no meio do caminho teve alguma mudança, queria alguma coisa, depois mudou para outra coisa. Conta um pouquinho, professor, da sua história aqui para nós. Olha, Tânia, o que eu descobri ao longo do tempo foi o método de estudo que era mais adequado a mim. Quando eu prestei vestibular na Universidade de São Paulo, que eu fui fazer comunicação, isso em 94, eu resolvi prestar um concurso para técnico do Tesouro Nacional, depois virou técnico da Receita Federal e então analista, né? E foi um pedido do meu pai para que eu estudasse, e eu estudei durante 50 dias apenas para esse concurso. E passei, até bem. Mas durante esses 50 dias eu tive uma carga de estudo violenta e baseado muito na resolução de exercícios.
Pois bem, aí passaram-se alguns anos, eu terminei a faculdade de comunicação, fui fazer direito, fiz o concurso da PFN, que por uma questão de já estar muito tempo na área tributária, eu consegui passar sem um esforço exagerado. Depois que eu formei no direito, quando eu estava na PFN, eu fui estudar para o Ministério Público Federal. E pela primeira vez eu fiz um estudo diferenciado, que eu passei a ler bastante jurisprudência, não, bastante doutrina. É sempre aquela fama do Ministério Público Federal, não, você tem que saber Zaffaroni, tem que saber isso, aquilo. E eu fui ler todas as doutrinas. Estudei muito durante 6 meses, mas não deu certo. Não deu certo, não cheguei a passar na primeira fase. Aí eu fiz uma coisa que às vezes as pessoas têm que fazer. Olha, se não está na hora ainda de você estudar, se você, por exemplo, vai estudar daqui 5 anos, às vezes compensa dar 1 ano de férias para você. Então eu me dei aí no ano de 2005, 1 ano de férias, e em 2006 eu voltei a carga total de estudo. Mas como? Relembrando do que tinha dado certo na minha vida. E o que tinha dado certo na minha vida foi justamente um estudo que era muito centrado na resolução de questões. E aí foi, graças a Deus, em 1 ano e 2 meses, foram 3 concursos para magistratura. Eu passei para juiz em Goiás, para juiz federal do TRF5, que eu considero o concurso mais difícil que eu fiz, e depois para juiz federal do TRF da primeira região. Mas por quê? Porque eu me reencontrei com o meu método de estudo.